Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Após vitória do Vasco, Carille comenta a expectativa de estrear em São Januário. Emocionante. Expectativa de estrear em São Januário. O Vasco venceu Madureira por 2-0 pela quarta rodada do Campeonato Carioca, com gols de Paulinho e Vegetti. A equipe comandada por Fábio Carille conquistou os primeiros 3 pontos no estadual e está na 5ª colocação do torneio ponto após a partida. Fábio comentou sobre vários assuntos. Mas o que chamou a atenção foi a ansiedade que o treinador demonstrou na estreia e para o próximo duelo do Vasco, que marca sua primeira partida em São Januário. São Januário é emocionante, sim. Hoje teve a ansiedade, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco, agora para domingo também. Eu estou muito feliz, é um clube muito gostoso de trabalhar, é um clube que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia, disse Carille. Reforços e estilo de jogo. Na sequência, o treinador comentou sobre a expectativa de reforços para o restante da temporada. Segundo Carille, a ideia da comissão técnica é de manter um estilo de jogo independentemente de novos jogadores. A busca continua, mas sabemos que não é fácil. Não é só o Vasco. O que eu penso e com a comissão é ficar com a bola, jogadores que gostam de ter a bola, gostam de chegar com a posse. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu entendo e vamos treinar ainda mais essa situação, finalizou. Próximo jogo do Vasco no Carioca. O Vasco recebe a Portuguesa em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece domingo às 21 horas, horário de Brasília. Em caso de vitória, o Cruz Maltino entrará na zona de classificação para a próxima fase, já que Lusa é a primeira equipe do G4. Pedrinho aceita e irá rescindir no Vasco o contrato de Serginho, que está indo jogar no futebol turco. Planejamento vascaíno. A torcida do Vasco está preocupada quanto ao futuro do time nesta temporada. Haja vista que as lacunas no elenco são visíveis e Pedrinho ainda não conseguiu trazer esses reforços. Em comparação com os rivais, o gigante está atrás em questão de qualidade do Flamengo, Botafogo e talvez Fluminense. Os torcedores, é claro, estão cobrando os dirigentes. Sobre o mercado da bola, o Vascão entende que está difícil encontrar um jeito de vencer os rivais para trazer jogadores acima da média e Pedrinho descarta qualquer loucura financeira. Chegadas e saídas. Assim, o Vasco vem monitorando atletas e a ideia é trazer novos atletas até o começo de fevereiro. Como todos sabem, por conta dos problemas financeiros, o clube fica impedido de fazer altos investimentos. Se reforços ainda estão em pauta, quem irá rescindir contrato com o gigante e não irá mais vestir a camisa vascaína de forma definitiva é Serginho, que tem um acordo para jogar no futebol turco. Rescisão de contrato. A informação foi antecipada primeiramente pelo perfil Rod Silverio _ e confirmada pela nossa reportagem do Bolave Brasil. O atleta recebeu uma grande proposta para seguir sua carreira na Europa. A rescisão deve ser confirmada nas próximas horas e não há nenhuma chance de ter uma reviravolta nesse momento. Assim, o jogador seguirá seu destino longe de São Januário. Pedrinho avança para contratar Ramon Sosa para o Vasco e descarta negociação de última hora. Vasco segue em busca de reforços para a temporada de 2025. O Vasco já iniciou sua jornada na temporada de 2025, no entanto, segue de olho no mercado para turbinar o elenco comandado pelo técnico Fábio Carille. Neste contexto, novos atletas são esperados em São Januário. Inclusive, o próprio treinador já indicou as necessidades do elenco cruzmaltino, logo após a vitória do Gigante da Colina sobre o Madureira por 2-0, como apontou matéria do Bolave Brasil. Porém, vale lembrar que saídas também estão sendo negociadas, como é o caso de Serginho, que deve ter seu contrato rescindido com o clube. O jogador tem uma proposta do futebol turco para onde deve se transferir. Contudo, nesta sexta-feira 24, veio à tona uma negociação aberta pela direção vascaína em busca de um atleta de peso. Trata-se do atacante Ramon Sosa, que atualmente pertence ao Nottingham Forest. Qual o posicionamento de Ramon Sosa sobre jogar no Vasco? Mas a negociação não prosperou. Isso porque Sosa se reuniu com seu staff no último domingo, 19, e decidiu que deseja permanecer no clube inglês para recuperar seu espaço. A informação é do portal Globo Esporte. Ainda segundo o G, a negociação entre o Vasco, Nottingham Forest e os representantes do atacante paraguaio já acontecia há algumas semanas, o que até empolgou os bastidores cruzmaltinos. Já que Ramon Sosa era tratado como prioridade. O clube inglês curtiu os moldes da negociação, mas não rolou.
Vale ressaltar que as conversas com o clube inglês estavam bem encaminhadas, com o Nottingham Forest se interessando em liberar o jogador. A princípio, as tratativas eram para um empréstimo com opção de compra. Em seguida, o clube mostrou-se disposto a adquirir parte dos direitos econômicos do atacante. Vasco descarta pagar valor exigido pelo Porto e contratação de Gabriel Veron esfria. Notícias do Vasco no mercado da bola. Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama venceu o Madureira por 2-0. Fábio Carille utilizou os titulares e o próximo jogo é contra a Portuguesa RJ em São Januário, no domingo 26. Já nos bastidores, o presidente Pedrinho segue fazendo mudanças no elenco e Serginho pode ser o próximo a deixar o clube. O atacante está em processo de rescisão para reforçar um time da Turquia. A diretoria vascaína também busca reforços e o Cruz-Maltino já sabe as condições para contratar Brian Rodrigues. Por outro lado, Gabriel Veron dificilmente será contratado pelo clube carioca. O que o Porto pede para liberar o atacante? De acordo com informações do portal RTI Sport, o Porto manteve Gabriel Veron na lista de negociáveis mesmo após a demissão do treinador Vítor Bruno. O atacante não está nos planos do time de Portugal. Contudo, o clube português quer recuperar o investimento feito no jogador em 2022. O Dragão pagou 10,5 milhões de euros ao Palmeiras pelo jovem. Neste momento, o Cruz-Maltino descarta pagar essa quantia. Vasco topa empréstimo com opção de compra. O Vasco busca jogadores pelo lado do campo para o time de Fábio Carille e acena com oferta de empréstimo com opção de compra para contratar Gabriel Veron. Este impasse impede um avanço nas conversas com o atacante. Veron tem contrato com o Porto até junho de 2027 e segue com futuro indefinido no mercado da bola. No ano passado, ele atuou por empréstimo no Cruzeiro e fez 6 gols em 26 partidas do Brasileirão. Vasco vira motivo de piada no México após proposta feita por Brian Rodrigues, equivalente a um amendoim. Vasco de olho no mercado da bola. Após definir algumas chegadas importantes como do zagueiro Maurício Lemos, a diretoria do Vasco continua olhando algumas carências importantes do elenco. O Cruz-Maltino tem como interesse reforçar o ataque. Alguns nomes estão na mira. O Vasco tem 4 nomes na mira: Wanderson, Brian Rodrigues, Rony e Gabriel Veron para os lados de campo. E quem é o plano A da diretoria neste momento é o atleta do América do México. O Vasco no momento é time que mais trabalha para tirar Brian Rodrigues, do América do México, mas sabe que terá em breve uma forte concorrência do Grêmio. Até por isso, Pedrinho deixou um dinheiro separado para a compra do atacante. Vasco insiste por Brian Rodrigues. Antes de enviar a oferta ao América do México, Pedrinho estava confiante que o acordo poderia ser selado nos próximos dias. Todavia, de acordo com a ESPN do México, as tratativas estão longe de ter um final feliz ao clube mexicano. Embora Pedrinho, presidente do Vasco, tenha considerado que a proposta feita pelo América do México foi considerada alta para os padrões financeiros do clube no momento, a oferta enviada pelo Gigante da Colina não foi bem avaliada pelo clube mexicano. Muito pelo contrário, virou meme nas redes sociais. Vasco vira motivo de piada no México. Segundo o repórter uruguaio, o valor apresentado pelo time carioca ao América do México é equivalente a um amendoim. O vídeo no qual o repórter debocha da proposta do Vasco está viralizando nas redes sociais. O Vasco tem um pouco mais de um mês para suprir as adversidades no mercado e fechar com os 3 reforços no ataque que Fábio Carille pediu como prioridade a Carille nesta janela de transferências. E você, torcedor, o que você acha da situação de Brian Rodrigues no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.